Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com provérbios bíblicos. Olha, foram vários. Então, cada um deles com um ensinamento, né? Que a gente pode levar para a nossa vida. Tudo que vem escrito aqui é ensinamento, né? Alguém lá naquelas épocas, lá os provérbios são antes de Jesus, né? Então, alguns dos profetas sábios já escreviam coisas bem interessantes. A gente fala muito em Jesus, que é o nosso mestre, mas nós tivemos muitos profetas que vieram antes dele e nos trouxeram também ensinamentos, né? Por exemplo, aqui, ó, o preguiçoso não lavra, né? Não planta por causa do inverno. Aí quando vem a seca, ele não tem nada para colher, né? Ele não sabe onde vai encontrar o pão. Como águas profundas, né? São os propósitos no coração do homem. Estão tão escondido que muitas vezes não encontram, mas o sábio vai conseguir encontrá-las. Seu propósito, né? O seu motivo para viver, o seu motivo para progredir, para ir em frente, para não se deixar abalar. Os planos mediante os conselhos têm um bom êxito, né? Não fazer guerra é uma prudência, né? Seja prudente, não faça guerra, não entre em confrontos. Até mesmo a criança dá a se conhecer pelas suas ações, né? A criança tem atitudes que às vezes a gente já sabe qual é o caminho que essa criança está traçando para ela, né? Então, às vezes a gente observa as crianças e às vezes até algumas atitudes das crianças nos surpreende muito, né? Eles são muito perspicazes, muito inteligentes, eles veem além daquilo que está acontecendo ali, né? Então a gente já pode, só pelas atitudes das crianças, a gente já pode perceber as suas ações. Assim também como às vezes, né, não é muito comum, graças a Deus, nós vemos crianças que são, meu Senhor, maldosas, judinho dos bichinhos, né, brigam com os colegas e arrancam as plantas com maldade e às vezes, né, aquela criança cresce e às vezes se mostrou ali já na infância que tinha uma índole, né, diferente daquilo que a gente está acostumado a ver numa criança, né? Então, até mesmo as crianças a gente consegue conhecer pelas suas ações. Qual é o outro que eu me achei? O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não se meta com quem muito abre seus lábios, né? Às vezes, é uma coisa que a mãe já dizia para nós. Aquela pessoa que vem falar de outro para ti, ele fala de ti para outros, né? Então não dá ouvidos, não alimenta fofoca, né? Não se associe com esse tipo de pessoa porque não te leva a nada. Ela sempre dizia. A mãe conhecia a Bíblia de cabo a rabo, provavelmente ela tirou isso daqui, porque ela sempre dizia isso. Não dá trela para quem vem falar dos outros para ti, porque com certeza ele vai sair dali e vai falar de ti pros outros, né? Alguma coisa vai achar para falar. Então, tanto os provérbios que nos ensinam, né? A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Como a gente vê às vezes, né? Os filhos querendo as coisas dos pais já enquanto os pais estão vivos, né? Não, porque vai ser meu mesmo, vou ter direito. Olha que depois não vai dar certo, né? Aquilo ali não te pertence enquanto os teus pais estão vivos, né? É deles. Já vi pessoas perguntando, tá, mas eu posso vender a casa do meu pai e da minha mãe, né, enquanto eles estão vivos? Pra pegar a parte dele. Pra pegar minha parte? Não pode. Não pode, gente. Não faz sentido isso.
né? Eu tinha vontade de chegar para um pai e dizer, pode vender e gastar esse dinheiro, por favor? Gasta contigo. Gasta contigo, né? Eu tinha uma vontade de fazer isso com a casa da mãe enquanto ela estava viva. Eu queria ter vendido a casa da mãe enquanto ela estava viva. Para poder dar para ela mais conforto, mais, sei lá, né? De repente, levar ela para passear. Porque na situação que ela estava de cadeira, a gente não conseguia, não era em qualquer carro que a gente podia estar carregando ela, né? Mas se a gente pudesse ter comprado uma caminhonete maior, alguma coisa assim, ela podia ter aproveitado o dinheiro que era dela, né? Mas deveria ser uma lei até. Quando estiver ficando velhinho, tu vende tudo. Não pode ficar velhinho. Senão os filhos te interdicam. Vende tudo e gasta contigo mesmo. Mas enfim, o ouvido que ouve, os olhos, o olho que vê, o Senhor os fez assim, um como o outro. E lá na frente, né, anos depois, Jesus nos fala, né, para quem tiver olhos de ouvir, de olhar e ouvidos de ouvir, que veja e que ouça, né, para que tu compreenda as verdades. Porque não adianta as coisas estar na frente dos teus olhos e tu não enxergar, e nem estar sendo dita e tu não ouvir, não aproveitar, não aplicar, né? E os ensinamentos, eles vêm vindo ao longo dos tempos, porque Provérbios é muito antigo, muito antes de Jesus. E eu abri a Bíblia aqui, sempre tem aqueles textinhos, né, com aquela história de Jesus e a parábola. E aqui veio vários, como se fossem ditos populares, né, de ensinamento. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração? Quem pode dizer que eu purifiquei meu coração e limpo estou dos meus pecados? Quem pode? Quem de nós, né, pode dizer que a gente não tem nenhum erro? Não tem como. Estando encarnado no planeta Terra aqui, não dá para dizer isso. Quem podia vai morrer. Porque a gente, por mais que busque o nosso progresso, que cada dia tente se melhorar um pouquinho, né? Sempre tem alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisinha, né? Ou uma irritação, ou uma coisa que não deu certo para nós, a gente não se agrada e a gente fica estressado, né? Então, limpo e puro, só Jesus. E mais uma meia dúzia aí que a gente ouve falar. Então, que a gente possa entender, né? Que cada provérbiozinho desses nos estão dando um ensinamento, né? O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Com casca ou sem casca, lembram? Sei. A pessoa não quer nada com nada da vida mesmo, né? Ai, não, vou ter que pegar para levar a comida na boca para comer, muita mão. E sendo que a gente tem, né, 2 braços saudáveis, perna, mente, olhos, ouvido, boca, tudo prontinho pro trabalho, pra gente colocar em ação o nosso corpo, né? Porque tudo que fica parado estraga, né? Então o movimento é que nos purifica, que nos evolui, que nos mantém vivo, na verdade, né? Quando a gente começa a parar muito, as coisas começam a enferrujar e param de funcionar. Mas da minha parte eu acho que era isso, não tem muito mais para falar assim, né? Eu achei bem legal essa leitura. Buscar no fundo do nosso coração, né, o nosso propósito, aquilo que nos faz querer crescer, aquilo que nos faz buscar pelo progresso. Aquele motivo que nos faz levantar da cama todo dia e querer estar vivo mais um dia. Buscar bem, né, dentro de nós, assim, a consciência de que a gente não está nesse mundo por acaso. Que a gente chegou aqui por uma razão, por um propósito, alguma coisa
de importante nós estamos fazendo aqui, né? Mesmo que seja no nosso trabalho do dia a dia, a forma como a gente conduz a nossa vida, na criação dos nossos filhos, a forma como a gente conduziu a criação deles, naquilo que os passos que a gente dá durante a nossa existência é um propósito, né? É uma missão que a gente está aqui para cumprir. E se a gente conseguir compreender essa razão de estarmos encarnados nesse momento, né, em que o planeta passa por essa transição, implorando por uma mudança da humanidade para que ele possa se tornar um planeta de regeneração, que não seja mais um planeta de expiação e provas, que nós possamos fazer a nossa parte, né, para que reencarnemos aqui na Terra novamente e possamos entrar nessa era de regeneração, né, porque a gente já tem vindo tantas e tantas encarnações de expiação e provas, que a gente possa fazer a nossa parte para merecer, né, chegar nesse mundo de regeneração, um mundo mais livre de tanta guerra, de tanta arrogância, de tanta sede de poder, de tanto descaso com a natureza, né? As coisas que nós temos visto esse ano é total descaso com a natureza. Tanto a enchente quanto essas queimadas, as próprias guerras, né? Porque se tu não tem apreço, amor pela natureza, tu vai ter apreço e amor pelo ser humano, pelos teus irmãos. Então, é tudo um descaso, né? Um despropósito. E o momento que o planeta chegar na regeneração, né? Os mentores estão nos avisando. Vai ser feita uma limpa. Vai ficar aqui quem realmente tem algo para acrescentar no planeta. E aqueles espíritos que não têm algo para acrescentar no planeta, que continuam com os seus espíritos endurecidos e querendo guerra e querendo poder e lutando por isso, né? Incentivando a guerra, eles vão ter que ir para um outro lugar, aonde haverá guerras ainda. Porque com a graça de Deus aqui nós não teremos mais, né? Toda essa maldade que a gente continua assistindo ainda no nosso planeta. Em menor proporção, né? Se a gente for analisar o período de época de Jesus, as guerras santas, Inquisição, essas outras coisas, hoje em dia em menor proporção, mas ainda é muito ainda para um planeta que urge pela paz. Então que a gente possa entender, né, que a gente tem um propósito e esse propósito é auxiliar o progresso do planeta através do nosso progresso. Hoje quem vai falar aqui um pouquinho conosco é o seu Xangô da Justiça. Vai estar aqui nos falando sobre essa situação que nós nos encontramos atualmente. Um salve pros filhos. Caô, cabelece. Muito bem-vindas essas histórias trazidas neste momento. Porque é um momento em que vemos, como a filha disse, um descaso.
pelo ser humano, pelos animais, pela natureza. Aquilo que nutre e supre a humanidade não é o suficiente para ser amado e cuidado. Tu saber que a terra te dá todo o teu sustento, que as plantas te dão o ar que tu respira, que a água te nutre, e se ela não existisse, você também não. Isso não é o bastante para que se respeite e se proteja o planeta. Os ataques das sombras, meus irmãos, estão acirrados. Porque o país em que foi proclamado a pátria do Evangelho, o coração da luz, só pode ser atacado pelas sombras para desestabilizar a população. Porque sempre que acontece fatos estarrecedores, sentimentos ruins são instalados juntos. Se instala o rancor pela falta de atitude de pessoas que poderiam agir. Se instala a raiva pela impotência de achar que não pode fazer nada. Se instala o medo. O medo, meus irmãos, é um grande alimento para as forças das sombras. Então, é dando esse alimento a eles que a população não consegue dissipar as nuvens, não só as nuvens de fumaça, mas o egrégor de sombra que está sobre o país. É alimentando as forças do mal com a sua tristeza, pânico. Sabe, os dias cinzentos já deprimem a gente, né? Os dias cinzentos são um prazer para as sombras, porque a luz está escondida. E tudo o que ocorre tem permissão do Criador, tem pelo livre-arbítrio da população que habita. Os filhos sabem que o Criador nos deu o livre-arbítrio e Ele não interfere. Então, se querem guerra, terá guerra. Se querem sombras, terá sombras. E ainda assim, muitos irmãos que não compactuam com as sombras, que estão trabalhando pela luz, não se deram conta de o que está acontecendo
tem influência das sombras. Porque o momento que se derem conta, que a grande massa da população se der conta, e se pregar em orações, e se pegar com a luz, com as suas entidades de luz, com seus mensageiros de luz, enfraquece as trevas e a luz volta a brilhar. Mas enquanto não se derem conta, é assim que fica. Tem uma frase, eu não tenho certeza do nome, quem a proferiu, mas que dizia assim: não me preocupa o barulho dos maus, sim o silêncio dos bons. Martin Luther King. Isso. Não me preocupa o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Porque os bons, quando perceberem que podem fazer barulho, né, com as suas orações, com as suas manifestações pacíficas de cuidado, pedindo cuidado pela natureza. Mas os bons são tão passivos que esperam uns pelos outros para ver se o outro vai fazer primeiro. Enquanto que os maus não. Eles fazem barulho. E eles conseguem os pactos com as sombras. E a prova está diante dos olhos dos meus irmãos. O preguiçoso segura o prato, mas não o leva aos lábios. Estamos num momento assim. Temos o prato e o alimento e não usufruímos. O prato é o conhecimento. O alimento são as orações. Mas ficamos estáticos e não fazemos nada. Muitos de nós levaram dias para se dar conta que a fumaça estava chegando numa distância tão longe. Não acreditava que era. Não acreditava. E ela está. Estão respirando, prejudicando o seu corpo e não entendem que podem fazer algo para mudar. Primeiro passo, mudança de vibração, mudança de posicionamento para a luz, para o trabalho, para a esperança de dias melhores, para a certeza de que o Criador, Ele quer que nós sejamos felizes. Ele não nos coloca no mundo para sermos infelizes. Ele nos coloca no mundo para sermos felizes. Mas nós precisamos buscar com as nossas mãos esta felicidade. Depende de cada um. Ele nos ensina o caminho, nos mostra o caminho. Mas Ele não vai nos carregar nas costas pelo trajeto. Ele quer que nós façamos a nossa parte.
Porque ninguém muda ninguém. A pessoa só muda se ela quiser mudar. Percorrer o caminho da luz é um esforço tanto quanto levar o prato aos lábios para se alimentar. Depende daquela pessoa. Não adianta outro colocar o prato na sua frente se você não vai levar ele aos lábios e se alimentar. Não adianta você ter o caminho, a estrada, o mapa e você não se deslocar naquela direção. Porque muitos de nós não sabemos nem aonde queremos chegar. Como vamos sair do lugar? Para ir aonde? Se não sabemos aonde queremos chegar. Qualquer lugar serve, não é mesmo? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Então acontece isso. Se dispersam, vão cada um para um lado, e aquela massa crítica necessária, né, para a mudança do planeta acaba ficando para depois mais uma vez. Então nós nos encontramos 2 horas semanais, né, para louvar ao Senhor Jesus, para elevar os pensamentos em oração e para sermos gratos pelo que temos de bom. Que assim podemos deixar de dar maior importância àquilo que temos de ruim, as coisas ruins que nos acontecem. Porque a tendência da humanidade é dar importância às coisas ruins. Coisas boas não importam. Se eu tenho 5 plantios, 4 deles estão perfeitos, dando o que eu preciso, e um deles não está tão bom assim. Eu só me lamento pelo aquele que não está bom. Eu não vejo os outros 4 que eu tenho de bom. E assim em tudo, né? Eu tenho 5 dedos, todos estão bons, mas eu quebrei uma unha. Que sofrimento, não é mesmo? Quando a gente conseguir perceber que se colocarmos o nosso foco nas coisas boas, as ruins automaticamente vão desaparecendo. Quando conseguimos perceber que se nós nos conectarmos com Jesus Cristo, através das nossas orações, as coisas ruins ao nosso redor vão desaparecendo. Pois ele diz: vinde a mim aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois comigo o teu fardo é mais leve e o teu jugo é suave. E ainda assim, passamos por uma existência inteira sem usar esta parábola, sem aliviar o nosso fardo, achando que temos que carregá-lo sozinho. A beleza que é os ensinamentos de Jesus, e ainda assim
percebemos mais a feiura que é estar sem Ele. Deixar de se saborear, de se embalsamar nas palavras de Jesus Cristo, para estar no mundo fazendo muitas vezes nem sabe o que. Carregando aquele fardo pesado e achando que tá bom. Porque esqueceu que podia aliviar. Porque não aprendeu, não entendeu as palavras que ele disse. Eu vos aliviarei das suas dores e dos seus cansaços. Só me procura. Bate na porta que ela vai se abrir. E ali eu te estenderei a mão para aliviar a sua dor. Isso serve para cada um individualmente. Isso serve para um país inteiro que está descrente e despercebido da magnitude de Jesus Cristo, da quantidade de espíritos de luz que tem trabalhando pelo progresso do planeta, que precisamos sim da ajuda de cada um, através da mudança de conexão. Cada um dos encarnados podem estar auxiliando através da mudança de conexão de pensamento. É algo tão simples e muitas vezes tão difícil de se fazer. Isso não é só para quem não conhece, não é só para as pessoas que nunca ouviram falar sobre essas coisas. Porque quem conhece, já ouviu falar e sabe como funciona. Difícil também. Mas também tem a outra máxima, né? Aquele que muito foi dado, mais lhe será cobrado. Se você conhece e sabe como faz, por que não fazer? Porque se entregar apenas aos labores diários do sustento do corpo e esquecer que o sustento da alma é o que lhe mantém vivo e próspero. Buscai o reino dos céus e todo o resto te será dado por acréscimo. Todo o resto te será dado por acréscimo. Está sendo ensinado há muito mais de 2000 anos. Não foi só com Jesus Cristo que começou os ensinamentos. Salomão já dizia, né? Procure a beleza dos lírios dos campos. Procure as farturas do seu reino. Nunca procure a miséria. Procure sempre a luz, o bem e a beleza, que você viverá na luz, na fartura e na beleza. Modifique a sua conexão mental e tudo lhe será dado através da tua criação. Abençoe a tua mente, abençoe teu trabalho, abençoe teu dia a dia. Perceba o quão feliz você é por estar habitando um planeta num momento tão difícil
e não estar sendo atingido em nenhum momento por todas as penúrias que outros irmãos estão passando. Quantas coisas aconteceram neste ano? Em quais delas vós foram atingidos? Pandemia. Então, saber ser grato e principalmente auxiliar aqueles que foram atingidos. E principalmente orar por aqueles que estão passando por dificuldade. As pessoas não entendem a força da oração. Não entendem a força da oração. Porque se entendessem, já não teria mais fogo. A fumaça já teria se dissipado. Muitos pensam, mas o fogo não é nem aqui, por que eu estou passando por isso? Como que isso chegou aqui? Da mesma forma que a água chegou longe. Chega o absurdo das pessoas pensarem assim, mas por que eu estou passando por isso se eu nem estou do lado do fogo? Tudo uma coisa só. Porque todos somos uns. E se o meu irmão sofre, de alguma forma eu sofrerei. E se eu posso fazer algo para isso mudar, é a minha obrigação fazer. Então a minha mensagem hoje para os meus irmãos: lembrem de orar por todos os necessitados, inclusive por vós que sois necessitados. E que o nosso Senhor Jesus Cristo compadeça de todos os nossos irmãos neste momento de angústia. Alivie os vossos sofrimentos e derrame das suas bênçãos sobre todos. Que assim seja. E um salve a todos os irmãos da terra. Acabou. E uma boa noite. Boa noite a todos e até a próxima semana.